Olá, tudo bem? Sou Lincoln Hashimoto, médico. Neste vídeo eu quero compartilhar com vocês como podemos trabalhar a ansiedade sem medicações. Primeiramente, a gente precisa entender o que é ansiedade. Então, a ansiedade é como uma preocupação, como estarmos avaliando questões futuras ou mesmo questões que não estão sob o nosso controle. A ansiedade, desta forma de preocupação, ela pode ser algo positivo. Muitas vezes estamos diante de situações em que esta nossa preocupação, esta nossa atitude de atenção por algo que está por vir, é importante, pode nos prevenir, pode nos distanciar de alguns riscos. Entretanto, essa ansiedade em que parte de um ponto em que se torna excessiva, muito frequente, constante, grande intensidade, ela pode se tornar então patológica. É aquela história. O medo, ele é bom, porque nos protege, mas o medo excessivo paralisa. Explicar a ansiedade desta forma nos faz entender que estamos diante de um medo inexplicável, estamos diante de uma preocupação excessiva, pois, como disse, existem graduações que, até um certo ponto, uma pequena ansiedade faz parte da nossa vida, faz parte do ser humano. Entretanto, quando de grande intensidade, duradoura, ela se torna então patológica, passando por vários graus, que vão desde algo muito esporádico, como algo contínuo, diário, de forte intensidade, podendo passar de uma simples ansiedade para um transtorno de ansiedade generalizado, para uma síndrome do pânico, entre outros distúrbios, desequilíbrios psicológicos, psiquiátricos, porque muitas vezes esses sentimentos mal elaborados, mal trabalhados em nós, acabam por resultar essas psicopatias. Mas muitas vezes podemos sim trabalhar as questões com auxílio de terapias, fazendo com que não precisemos de remédio e não sofrendo com essas situações. É claro que a gente precisa sim de um diagnóstico. Não adianta a gente querer sair tratando ou fazendo uso de alguma medicação sem ter feito um diagnóstico. Muitas vezes a gente se engana. A gente acaba achando que não tem nada e tem uma doença, e está passando por um desequilíbrio que já poderia sim ser diagnosticado com alguma questão. Então, primeiro, claro, faça um diagnóstico correto e então inicie seu tratamento. E, independente de todos esses processos, de todos os tratamentos que serão sugeridos, lembre-se de alguns que eu vou citar logo adiante, que sempre nos auxiliarão em prevenir, em evitar e até em reverter esse tipo de doença. As estatísticas com relação à ansiedade são bem alarmantes. Olha só, uma em cada 3 pessoas ou sofreram, ou estão sofrendo, ou irão sofrer com um quadro de ansiedade. Então é algo que muitas pessoas sofrem, sofreram ou sofrerão. Então, se faz extremamente importante atentarmos desde já para podermos nos proteger, nos blindarmos com futuros problemas ou com recidivas desses quadros de ansiedade. Mesmo crise de pânico, transtorno de ansiedade generalizada. Isso é muito interessante, porque é possível sim ter um estilo de vida em que, assim como costumo muito falar sobre alimentação, nas questões também emocionais, esse conjunto de estilos, hábitos de vida favorecerão tanto o evitar de doenças psiquiátricas, psicológicas, como também físicas. Poderíamos citar, por exemplo, doenças crônicas como hipertensão, diabetes, obesidade. E na questão das doenças emocionais, nas crises de ansiedade, a estatística mostra que, utilizando algumas técnicas como meditação, psicoterapia cognitiva comportamental, é possível, fazendo uso dessas técnicas, reverter ou até tratar 60 a 80% dos casos sem medicações. E a recidiva é muito menor.
Então, independente dessas questões, da estatística, a gente deve atentar que temos instrumentos que estão sempre ao nosso alcance e que não se faz necessário o uso de medicações como primeira escolha. Então, o que favorece o desenvolvimento da ansiedade? São vários fatores. Vou citar alguns e vai observando se tem algum deles que podem ressoar dentro de você e talvez, se já não ressignificou, se já não trabalhou as questões, dê atenção a isso, porque certamente trabalhando essas questões, melhorando qualquer trauma que podemos ter, alguma questão mal resolvida, trabalhando esse processo de nos lapidarmos, com certeza nos fará seres melhores a cada dia. Como eu já disse, traumas. É muito comum pessoas carregarem questões mal resolvidas pela vida, por anos. E muitas vezes esses traumas ficam em algum nível engatilhando e ocasionando situações que a nossa reação não é a melhor. Então, uma pessoa que tem um trauma não ressignificado, podemos chamar de uma memória ativa, que a gente poderia separar em memória ativa, quando ela ainda está ali, está no subconsciente, às vezes nem percebemos que aquilo está nos influenciando no dia a dia. E a memória pode ser passiva, quando vivemos algo e aquilo foi guardado como uma experiência neutra. Esse é o ideal, relembrarmos as vivências passadas de maneira neutra. E no caso de uma memória ativa, de um trauma que não foi tratado, a pessoa, por exemplo, ela vive uma situação que nem é a mesma que viveu há um tempo atrás, nem é aquele mesma situação, mas por circunstâncias semelhantes já desencadeia no seu corpo alterações, sejam elas fisiológicas, de mal-estar, palpitações, sudorese, medo, ou mesmo sensações de buscar um alimento, de criticar uma pessoa porque viveu aquilo, criou aquela crença e já critica uma situação que está vivendo naquele momento porque acredita que vai viver aquele mesmo trauma novamente. Enfim, entrar nesse nível é bem interessante. Eu vou dar um exemplo. Imagine que uma jovem, seus 20 anos, sofre um término de relacionamento numa tarde de domingo, quando estava ocorrendo, seu namorado naquela época estava assistindo um jogo de futebol e estava de camiseta vermelha. E passado 10, 15 anos, ela não entende por quê, às vezes nem sabe, não está consciente, mas quando chega num dia de domingo e seu atual marido está assistindo futebol, podendo ou não usar a camiseta vermelha, ela acaba tendo reações de desconforto, talvez de agressividade, de medo. Por quê? Porque ela viveu aquela emoção 15 anos atrás, num outro relacionamento, e aquilo foi tão traumático para ela que acabou com que não soube trabalhar essas questões e aquilo continua atrapalhando na sua vida por anos, sem ela saber de onde está vindo. Então, essa questão de trauma, a gente ter noção, estar presente, atento, como estamos reagindo, se estamos reagindo de forma coerente, é algo fundamental. Para todas as doenças que eu abordo, eu sempre trago à tona a ideia de que, acima de tudo, o que mais precisamos trabalhar em nós é a consciência. Estarmos realmente presentes, naquele momento presente, de uma forma com que aquilo que estamos vivendo fosse a primeira vez. Para assim não termos este automático engatilhando, reagindo de uma forma que às vezes nem é a melhor e nem tem sentido reagir daquela forma. Então, traumas, sejam eles de relacionamentos, choques por questões financeiras que viveu, que também gravou aquilo como um trauma. Então, a pessoa, quando visualiza um cheque por ter sofrido algum processo de que a pessoa não tinha fundo com aquele cheque e tal, enfim, aquilo gerou uma consequência para a vida dela e ela acaba, toda vez que ela pega um cheque, ela já não se relaciona bem com outra pessoa, já desconfia excessivamente. Só um outro exemplo. Mas são várias situações que a gente vive que a gente compra verdades baseado em questões que vivemos. E isso é um problemaço que a gente carrega para várias circunstâncias em nossa vida.
traumas de acidente de carro. É muito comum a pessoa, às vezes, sofrer um acidente de carro, com perda ou não de alguém, falecimento de alguém que estava no veículo junto. E aí, quanto tempo, às vezes, para voltar a fazer uma viagem tranquila? Isso tudo, a gente não pode desmerecer a situação. Porém, precisamos saber que se algo ocorre, ocorre por um propósito. Nós não temos controle da nossa vida, de todas as ações. Existe algo maior regendo todas as situações que vivemos. Sempre existe um porquê por trás e está tudo sempre na perfeição. Às vezes a gente não enxerga dessa forma, mas quando a gente passa por esse nível de consciência elevado, onde a gente está conectado com o nosso divino e fazendo o nosso melhor, nos esforçando em todas as questões para sempre estarmos trabalhando, automaticamente vai diminuindo as chances de sofrermos por anos com questões como com esses traumas que venham exemplificando. Associado ou não aos traumas, poderíamos citar também as pessoas com baixa autoestima. E muitas vezes essa baixa autoestima vai favorecer sim questões em que ela se vê prejudicada, se vê em risco, em que o medo está exacerbado e, por sua vez, acaba engatilhando vários problemas, como crise de ansiedade, de pânico. E, mais uma vez, precisa sim de um tratamento, precisa trabalhar, em tentar entender onde está acontecendo, onde está a origem disso. Do contrário, se não dermos atenção a isso, o que vai acontecer? Ou vai viver numa vida mais ou menos por muito tempo, muito mais problemas em relacionamentos e muito mais chance de se medicar, de necessitar de alguns tratamentos medicamentosos, nas quais muitas vezes não precisaria. Muito comum, muitas vezes traumas que são carregados, problemas que nós não nos lapidamos, se tornarem uma doença reumatológica, dores crônicas. Este vídeo também faz parte de uma série de vídeos que eu tenho feito sobre as doenças psicossomáticas, onde o emocional atinge o físico, porque a gente não pode separar o aspecto físico do mental, do espiritual, do ser que somos. Existe também a questão genética, que vai sim poder influenciar no desenvolvimento de algumas doenças. Mas qual que é o pulo do gato? Como várias outras doenças crônicas, o gene da doença só vai desenvolver se favorecermos com o estilo de vida que levamos, com as emoções que carregamos. Somente com esses gatilhos externos vai sim ativar esse gene patológico. Então, é claro, lares em que ocorrem muitas discussões, lares perturbados, com pais doentes, isso favorece sim. Mas se a pessoa estiver disposta a mudar, a evoluir, a enxergar essas questões e a trabalhar, as chances de, mesmo carregando um gene, de desenvolver, diminuem bastante. Muitas vezes desenvolvemos algumas patologias psicológicas, alguns desequilíbrios emocionais, porque fugimos de algumas questões que carregamos, que deveríamos sim elaborar. Eu acredito que muitas doenças vêm até nós desenvolvemos como uma forma de evolução, no nível mais profundo da nossa alma. Por exemplo, muitas pessoas sofrem de ansiedade e você observa que, por exemplo, a casa dessas pessoas são impecáveis. Todos os cômodos extremamente organizados. Você não vê uma coisinha fora do lugar. Mas é muito comum essas pessoas, não sempre, mas apenas um exemplo, quando poderia parar um momento no seu dia para se organizar, para organizar a casa interna, elas imediatamente procuram algo para fazer, para poder se distrair, para poder procrastinar, se auto-sabotando e não evoluindo, não trabalhando aquelas feridas muitas vezes que estão ali guardadas, como algumas que eu citei. Existem outros fatores que favorecem o desenvolvimento de doenças psicológicas, como ansiedade, como o uso abusivo ou não de álcool, cigarro, drogas ilícitas como heroína, cocaína, êxtase, LSD, entre outras. E também, até mesmo drogas, medicações que nós médicos prescrevemos.
Existem várias, como corticoides, entre outros. Por isso que, claro, sempre deve ser pesado o uso ou não de qualquer medicação. Não sou contra a nenhuma medicação quando bem prescrita. E então, vamos chegar na melhor parte do vídeo, que uma vez que a gente entendeu que são vários fatores que levam a gente ao desequilíbrio e que, na grande maior parte das vezes, a gente pode sim fazer a nossa parte em prol de nossa saúde mental, física, espiritual e, por exemplo, evitarmos ou melhorarmos em até 80% de um problema como a ansiedade, vou compartilhar com vocês alguns passos, algumas mudanças no estilo de vida que você pode adquirir, implementar na sua rotina e colher benefícios que vão além da questão emocional, mas principalmente que esse é o nosso foco do vídeo. Mas dê atenção a esses fatores que podem sim ser poderosíssimos. Não subestime o poder de cada destes exemplos que eu vou citar agora, que quando somados, uma boa qualidade de vida, bem-estar real, verdadeiro, vai sim aproximar desse estilo de vida. Primeiro, eu queria falar para vocês que o sono é fundamental. Existem estudos mostrando, por exemplo, que permanecer mais de 3 dias sem dormir já começa a alterar várias questões psicológicas graves. Não é irritação, é indo num grau além de confusão mental. Então, sono é algo fundamental. Precisamos sim ter um sono bom, um sono de qualidade. Essa organização do nosso dia vai influenciar muito, tanto para termos uma rotina favorável, uma rotina de menos ansiedade, de menos preocupação com um monte de coisa, termos uma agenda onde nos organizamos, é fundamental e já colocando nossas refeições em ordem, nosso sono em ordem, é fundamental. Faça o teste. Fique dias dormindo todo bagunçado e veja como vai ficar seu emocional. Imagine que no ciclo do sono temos hormônios que são liberados somente quando dormimos. E quando a gente faz essa irregularidade, essa baderna no nosso sono, automaticamente esse ciclo hormonal se altera e ele alterado influencia no nosso emocional. Então, sono é fundamental. Vou falar um outro que é praxe, é regra, é padrão, recomendamos, alguma atividade física. Quimicamente, liberam-se endorfinas. Quem nunca fez uma atividade física e não sentiu aquele relaxamento pós-atividade física? Como que a gente faz escolhas melhores? No estresse, na ansiedade ou com a endorfina no nosso corpo circulando? Quando estamos em paz, as decisões são melhores, são na mesma vibração. Então precisamos sim atentarmos a praticarmos alguma atividade física, que seja 3 vezes por semana, corrida, natação, dança. Dança é muito bom para muitas pessoas, cantar, ter um hobby, mas tudo que faz relacionado a algo que você gosta ajuda muito nos resultados. E mesmo se não é algo que você é apaixonado, pensando nos benefícios, com o tempo, com a repetição, você certamente vai sentir falta de manter uma atividade física regular. Como eu já disse junto com essas duas questões principais, a organização do dia é fundamental, talvez ter um hobby pode ajudar muitas pessoas, pois é aquele momento que a pessoa se distrai, que ela tira um tempo para poder não pensar nos compromissos que ela sempre está pensando, talvez até exacerbadamente, tá bem? Uma outra questão que a gente tem que dar muita atenção é a alimentação. Imagine que se você já é ansioso e ainda coloca café, energético, açúcares em excesso, bebida alcoólica, tudo isso estimula o corpo, acentua essa ansiedade. Quando a gente fala em café, estamos pensando em cafeína, que pode estar também presente no chá verde, uma dosagem menor. Chá verde, chá mate, chá preto, os energéticos. Então, primeiro eu falei dos alimentos estimulantes. Precisamos reduzir ou evitar. Se tem algum quadro que está ali, sempre para desenvolver, ou se já é uma pessoa muito ansiosa, talvez o melhor seja distanciar.
E muitas vezes, quando estamos desequilibrados, não estamos entendendo o que está acontecendo, é justamente esse tipo de alimento que buscamos, que deixa a gente mais estimulado ainda. É um ciclo vicioso. Então, eu falei de alguns alimentos que excitam, que devem ser reduzidos ou evitados. Também, um processo de alimentação em que tem muito alimento industrializado, né, embutidos, os frios, temperos excessivamente, esses condimentos, temperos prontos. E como já disse, os açúcares que podem vir na forma de carboidratos simples, de bolachas, pães, massas, do glúten, adoçantes artificiais, frituras, molhos prontos. Em geral, alimentos industrializados, processados, ultraprocessados, que vêm em pacotinhos, em garrafinhas, eles têm uma tendência a a causar um processo inflamatório no nosso corpo, que vai desde a nível intestinal e todo o corpo, circulação, pele, mente. Lembre-se que o corpo é uma coisa só, não tem como a gente separá-lo, fragmentá-lo. Quando uma pessoa desenvolve um problema, por exemplo, no útero, ali foi a gota d'água, mas certamente é algo que ocorre no corpo todo, certo? Chamamos isso de teoria da totalidade, em que quando vemos um desequilíbrio em um ponto específico, a gente sempre deve lembrar que ali foi provavelmente a gota d'água, mas o desequilíbrio, um processo inflamatório, está acontecendo no corpo todo. Então, quando citei esses alimentos nocivos à nossa saúde, quando eu falei no processo inflamatório, a gente pode começar, por exemplo, ao ingerir o alimento, esse processo atrapalhar, favorecer uma disbiose, uma alteração das bactérias do nosso intestino, de uma forma negativa. Além disso, pode ocorrer o que chamamos do leaky gut, da hiperpermeabilidade intestinal, onde esse processo inflamatório deixa passar substâncias que não deveriam passar, não deveriam entrar para o nosso corpo. Então, além de ter por aí já um processo inflamatório, ainda pode acontecer do nosso corpo atacar essa substância que está entrando, que não deveria entrar com anticorpos, e o nosso corpo, por semelhança das moléculas, podem acabar atacando essa substância nociva à nossa saúde que então não deveria entrar, e também acaba atacando partes do nosso corpo, como, por exemplo, glândula tireoide, pâncreas, entre outras doenças autoimunes ou mesmo reumatológicas, ocasionadas por quê? Por uma alimentação errada. E um corpo com alterações de nutrientes, um corpo com processos inflamatórios ocorrendo, favorece todas as doenças, inclusive as psicológicas, as psiquiátricas. É através do intestino que absorvemos, por exemplo, o aminoácido triptofano, que por sua vez vai ser convertido até chegar na serotonina, um neurotransmissor do bem-estar, da felicidade. E para ter toda essa formação, faz parte deste processo cofatores, vitaminas, minerais, como magnésio, B6, B12, vitamina D. Por isso, tomar sol é muito importante também. Ou talvez, e também sendo necessário suplementar a vitamina D e mesmo essas outras vitaminas. Então, a alimentação, a nutrição é peça-chave para termos um corpo saudável, uma mente clara, uma mente elevada, com pensamentos bons, uma mente a favor da vida. Eu dei uma breve pincelada dos alimentos que fazem mal e dessa questão da nossa microbiota, com relação às bactérias boas. Comendo alimentos ruins, aumenta bactérias ruins e diminui as bactérias boas. E vamos falar então de alimentos bons. Como eu poderia simplificar o entendimento? Primeiro retirar os alimentos que fazem mal, vá no seu ritmo, mas tire. E acrescente alimentos saudáveis, que seriam os alimentos in natura, aqueles alimentos mais próximos da maneira como foram colhidos. Então a gente deve consumir folhas, variando entre as folhas, as oleaginosas, o abacate, coco,
Até lembrei agora que poderíamos citar como quando falamos em serotonina, em fonte de triptofano, que é a matéria-prima para chegar na formação da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, da felicidade, e tem mais, da serotonina forma melatonina, que é o hormônio do sono. Então olha como uma questão está linkada à outra. Alimentos ricos em triptofano, poderíamos citar a banana, a biomassa de banana verde, o abacate, as oleaginosas, couve-flor, brócolis, grão de bico, aveia. São alguns alimentos que eu poderia citar. Na dúvida, claro, primeiro sem passo por uma avaliação, mas varie os alimentos. Lembre de variar, existe uma gama imensa de alimentos que podemos variar, que consequentemente o nosso corpo é muito sábio e perfeito, ele vai adquirir os nutrientes conforme a necessidade. Então, continuando, citei alguns alimentos que fazem bem especificamente até para a absorção como fonte de triptofano, mas também de outros minerais, vitaminas, bactérias boas. Temos que consumir, sim, os legumes, variando em todos eles. Eles vão ajudar como pré-bióticos, como alimentos para bactérias boas. Podemos consumir os cereais, as sementes, castanhas. Não podemos esquecer dos fermentados probióticos, como chucrute, que é o repolho fermentado, quinti, a selga fermentada, os iogurtes vegetais produzidos através de castanhas, que é possível fermentá-los. Então ali vai ter bactérias boas que estaremos ingerindo, são probióticos. Temos o miso, hoje em dia temos miso de grão de bico. Então lembrarmos da gama que existe de alimentos, quando falamos, por exemplo, em leguminosas, não é só o feijão. Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. Lembrar de variá-los é peça-chave para termos uma saúde nesse nível que queremos. Muitos pacientes me procuram, às vezes o foco deles é na minha abordagem nutrológica. Entretanto, quando a pessoa começa a mudar os hábitos, melhora a alimentação, suplementa, as questões emocionais, os relacionamentos melhoram juntos. E o inverso também ocorre. Às vezes a pessoa traz uma questão mais emocional, que desequilibra, às vezes, a questão alimentar. Mas quando trabalha o emocional, automaticamente a alimentação vem junto e melhora também. Por isso, somos uma coisa só. Somos um corpo em que existe emocional, físico, espiritual e precisamos estar constantemente trabalhando todos esses níveis. Faz sentido para você? Como sempre falo, tem a questão da consciência. Estarmos conscientes do que estamos fazendo, estamos pensando. Muitas vezes estamos no automático. Então, aquela história de vigiar e orar, aquela questão de vivermos o momento presente como a primeira vez é essencial. E atentarmos aos nossos pensamentos é peça-chave, porque olha só, imagine você, tenta lembrar, você em uma situação que aconteceu alguma coisa ruim, um desconforto, uma briga, uma discussão. Quando, só de pensarmos nisso, geramos um desconforto no nosso corpo. Aonde eu quero chegar com esse exemplo? Que quando pensamos em algo, o nosso corpo vive aquilo. Aquela química é revivida. E mesmo de uma química, quando pensamos em algo que pode vir, de algo que está para vir do futuro, se há uma emoção de medo que a gente tem diante de algo, a química que o nosso corpo produz, esses neurotransmissores, é uma química negativa. Aonde eu quero chegar com isso? Precisamos sim aprendermos a ter um pensamento ou ressignificamos, resolvemos, dá para resolver? Resolve, modifica se dá para modificar algo, se é para conversar com alguém, converse, com muito carinho, amor, mas resolva. Se não tem como modificar, precisamos aceitar. Independente da escolha que a gente faça, precisa ter um decreto em que a gente consiga não ficar pensando aquilo. Se você fica sustentando o pensamento, seu corpo está vivendo aquilo. E aquilo drena a nossa energia. Então, cuidar dos nossos pensamentos é fundamental. Lembre-se que para o seu cérebro, para o nosso cérebro, se a gente pensa, ele vive. Mais um exemplo para você entender o poder que tem o nosso pensamento. Feche os olhos e imagine você pegando um limão, cortando ao meio e lambendo ele. Pode até visualizar você apertando o limão na sua boca, algumas gotinhas caindo direto na boca, na sua língua.
Provavelmente você salivou. Então, essa é a ideia. Quando imaginamos, nosso cérebro desencadeia comandos, sinais para todo o nosso corpo. Nosso cérebro não sabe a diferença entre realidade e pensamento. Muitas vezes se passa como vivido. Já pensou aquela pessoa que fica remoendo algo pela vida toda? É aí onde a gente quer chegar. É aí que a gente está falando realmente num tratamento que vai lá na raiz dos nossos problemas. Por isso, o autoconhecimento é base para a nossa evolução. Muitas vezes as doenças vêm porque estamos desalinhados com o nosso propósito, desalinhados com a nossa missão. Muitas vezes são os anjos da dor nos trazendo esses sinais. E a partir do momento que interpretamos com muito carinho, com muito amor, aceitação, modificando para melhor tudo que está em nosso alcance, a vida nos presenteia com a nossa evolução. Nos traz todas as terapias que são as melhores para nós. Traz as pessoas que precisamos nos aproximar. Algo que faz muito bem para todos nós e principalmente quando diante de um quadro de ansiedade, depressivo, é o apoio psicoterapêutico. É comprovado que a psicoterapia cognitiva comportamental reverte em até 80 a 90% dos quadros de ansiedade. E o principal é quando a pessoa faz tratamento psicoterápico, as crises, a reincidência, a recaída é muito baixa, em torno de 20 a 30%, enquanto quando a pessoa faz apenas a medicação, a recaída é em torno de 60% dos casos. Por isso, precisamos dar atenção o quanto este processo que mexe na nossa ferida e que não vem de uma farmácia pronta numa cápsula, pode ser mais forte, pode ser mais profundo e duradouro, como resultado positivo. Estarmos próximos de pessoas queridas nos faz muito bem. Uma outra dica que nos ajuda quanto à ansiedade é fazermos algum trabalho voluntário. É muito bem-vindo. Temos também meditação. É outra que é peça-chave para a nossa saúde. Cerca de 67 até 80% dos quadros de ansiedade melhoram com a prática da meditação. Eu fiz um vídeo sobre respiração diafragmática em 4 tempos. A técnica respiratória, o exercício respiratório, é outra peça-chave fundamental que pode amenizar os sintomas quando vem até nós. Eu vou colocar na descrição desse vídeo, um card aqui também. Assim que esse vídeo já estiver sendo lançado, eu não sei quando você estará assistindo esse vídeo, mas já está para sair também esse vídeo em que eu explico passo a passo como fazer a respiração diafragmática em 4 tempos. Para mim, foi peça-chave em termos positivos na minha vida. E é uma das âncoras que utilizamos para entrarmos em meditação propriamente. A respiração vai ajudar a gente a parar de ficar prestando atenção em várias questões aí que estão passando na nossa mente, que nunca para, e com isso estaremos focando na nossa respiração. Isso acalma a mente, acalma todo o nosso sistema fisiológico, emocional, neuroimuno, endócrino, enfim, é muito forte os benefícios de uma respiração. E quando respiramos, fazemos um pilar para entrarmos provavelmente na meditação. Então, mais uma dica, exercício respiratório. Assista o meu vídeo. Outra dica muito importante é técnicas de relaxamento. Pode colocar um fone e assistir uma videoaula ou um áudio apenas, onde a pessoa dá passo a passo o processo de relaxamento do nosso corpo. Isso também é muito bom, faz muito bem. Porque muitas vezes, durante um processo de ansiedade que vivemos, que estamos passando, existem alguns momentos onde ocorre um pico, e nesses momentos utilizarmos dessas técnicas pode ser divisor de águas para não chegar ao ponto de virar algo de ter que terminar no hospital, tomando um calmante. Até compartilhando com vocês casos que eu já pude presenciar inúmeras vezes no hospital, o poder desse exercício respiratório é justamente isso, a pessoa chega com um quadro de ansiedade generalizada e descartado questões realmente físicas, porque muitas vezes as pessoas sentem taquicardia, sudorese, sensação de iminente de morte, então a gente descarta alguns problemas realmente cardiológicos. Então, em situações como essa, em que pude orientar, explicar o processo da técnica respiratória, boa parte dos casos
conseguimos reverter sem uso de medicações. E nesses quadros, geralmente, utilizamos medicações de alívio, como benzodiazepínicos, clonazepam, diazepam, entre outras. Então, esta é mais uma dica valiosa que podemos, sim, implementar na nossa vida. Exercício respiratório. Também, trabalharmos nossa religiosidade, nossa espiritualidade pode ser benéfica, independente da religião que sigamos. Estarmos conectados com algo que nos faz bem, que nos faz lembrar de princípios básicos de bons relacionamentos, que nos traz entendimento do todo, isso nos ajuda bastante. Também, como já citei a questão dos suplementos, existem alguns fitoterápicos que podem auxiliar, alguns com maior comprovação científica, outros menos. Vou citar alguns só para a gente saber que existem, que pode agregar valor nessa história, mas não sai se medicando, é claro. Poderia citar então a valeriana, passiflora, ginkgo biloba, cava, rhodiola rósea. Algumas que podem trazer alguns benefícios. Então, dessas técnicas, dicas que eu já citei até agora, e até algumas mais comprovadas, como meditação, a psicoterapia cognitiva comportamental, poderia citar também a acupuntura, como para mim foi o yoga, florais, massagens, tai chi, são várias técnicas que podem trazer benefícios. Compartilhei com vocês várias dicas que, quando somadas pouco a pouco, se tornam fatores imensos, se tornam bases estruturais inabaláveis quando praticadas diariamente. E mesmo que você tenha muitos passos, muitos hábitos a serem mudados, comece aos poucos. O melhor de todo este processo é que, uma vez que você começa a praticar, você começa a sentir os benefícios. E coisa boa gera coisa boa. Você vai querer implementar as mudanças na sua vida novamente. E não se preocupe se acontecer de algum momento você errar novamente. Lembre-se que estamos aqui para evoluirmos. E todo esse processo é inerente a todos os seres humanos. Sábio é aquele que consegue, que é capaz de implementar o máximo possível de mudanças sem se estressar, sem se cobrar excessivamente e sem se apegar ao futuro, ao passado. Ou seja, viver no momento presente como algo especial e da sua melhor forma. Se essas informações puderam te acrescentar em algum aspecto, eu te peço de coração que pratique e compartilhe com outras pessoas, porque com isso nos melhoraremos e poderemos auxiliar o próximo, ajudar o próximo e, por fim, construirmos relacionamentos, comunidades, pessoas, um mundo melhor. Um grande abraço. Namastê.